Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão, para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos dar algumas dicas sobre conjunções, que é um assunto bastante recorrente em concurso público, pedido com uma certa frequência, e atendendo aí ao pedido de alguns alunos. Então, conjunções. O e-mail do professor Marcos é professormarcosroberto.português@gmail.com. Então, você pode escrever aí para o professor Marcos, se quiser, deixar suas mensagens nas aulas, dar suas sugestões. Agradecimentos do dia. Então hoje eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial para Shelly Silva, de Vigia, no Paraná, Tiago Santos, Manuela Moraes, de Itabaiana, de Sergipe, que deixou mensagem aí para mim nas videoaulas. E a aula de hoje é dedicada para alguns alunos que pediram o tema conjunções. Então os alunos são Cristina Rodrigues dos Santos, Júnior de Campos, Shelly Silva e Dani. Então esta aula de hoje é dedicada a vocês e todos os alunos que esperavam aí ansiosamente por esta aula sobre conjunções. Professor, vamos falar sobre conjunção então? Vamos lá. Conjunção. O que vem a ser conjunção? Como o próprio nome está a dizer, junção. Junção significa união. Então, a função básica de uma conjunção é justamente juntar. Mas juntar o que, professor? Juntar orações. Orações. E neste início de aula, é importante você já ter algumas noções definidas. Eu vou dizer para você algo muito importante. Grave em sua mente, hein? Verbo é igual oração. Este é um conceito que poucas pessoas sabem, Verbo é igual a oração. Professor, quer dizer que se eu tiver um verbo eu tenho uma oração? Exatamente. Se eu tiver dois verbos, duas orações. E se forem três verbos? Três orações. Então, na frase eu vi o menino, eu tenho aqui uma oração. Por quê, professor? Porque aqui eu só tenho um verbo. Porque aqui eu só tenho um verbo. Então, aqui é o verbo. Vamos voltar aqui. Aqui é o verbo ver. Então, na frase eu vi o menino, a gente só tem um verbo. Então, aqui eu só tenho uma oração. Quando eu só tenho uma oração, isso recebe o nome técnico de período simples. Período simples. Então, período simples. Período simples se dá quando no enunciado só tem um único verbo. Se dá quando no enunciado só tem um único verbo. Já na frase, eu digo assim, a frase espero que você seja feliz. Na frase espero que você seja feliz, eu observo que aqui há dois verbos. Eu tenho o verbo esperar. Eu tenho o verbo esperar. Aqui eu tenho o verbo esperar. E aqui eu tenho o verbo ser. Então, na frase espero que você seja feliz, eu tenho um enunciado com dois verbos. Como eu tenho o verbo 1 e o verbo 2, significa que isso aqui tem o nome técnico de período composto. Período composto. Então, o período composto ocorre quando eu tenho dois ou mais verbos. Período composto. E um detalhe curioso é que aqui no período composto, eu tenho esta palavrinha aqui, o que. Tem esta palavrinha o que. Professor, o que é esse que? O que pode ser várias coisas na língua portuguesa, mas especificamente nesse contexto aqui, ele é uma conjunção.
Eu não posso falar espero você seja feliz, né? Faltaria aí um termo integrador. Então, esse que está aqui colocado, este que está aqui colocado, ele está fazendo qual função, professor? Ele está juntando os dois verbos. Ele está juntando os dois verbos. Então, isso aqui recebe o nome de conjunção. Isso aqui recebe o nome de conjunção. Beleza? Conjunção. Então, qual que é o papel básico de uma conjunção? Ligar duas orações. Papel básico. Mas vamos, professor, analisar um pouquinho mais detalhadamente isto? Vamos sim. Então, vamos lá. Quem quiser pode pausar o vídeo, copiar isso aqui, mas não é necessário. Eu vou passar essa mesma frase para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá. Conjunção é a classe ou palavra invariável que liga duas orações ou palavras de mesma função sintática. Professor, eu nunca entendi esse negócio de função sintática. Olha, função sintática, a gente vai ter algumas bastante importantes, né? Mais ou menos 10 funções sintáticas. Então a gente vai ter as funções maiores, sujeito e predicado, e dentro do sujeito e predicado nós vamos ter algumas outras funções, como complemento nominal, adjunta de nominal, predicativo, aposto, vocativo, agente da passiva, objeto direto, objeto indireto e adjunta adverbial. Então, basicamente, são essas as funções sintáticas na língua portuguesa. O professor Marcos já deu aula sobre predicação verbal. Então, predicação verbal, transitividade verbal é nossa primeira aula. E lá você toma contato aí com as funções ligadas a verbos, né? Principalmente objeto direto e objeto indireto. Então, assistam a aula aí de predicação verbal para entender um pouquinho de função sintática. Hoje nós vamos ficar com foco em morfologia. E morfologia vai tratar de conjunção. A conjunção vai ter reflexo aqui na morfologia e lá na análise sintática, no período composto. Então, quando a gente analisar as orações subordinadas adverbiais, substantivas e adjetivas, a gente vai trabalhar aí com as conjunções. Vamos aos exemplos, professor? Ô, professor, coloca aquele exemplo de novo lá para eu anotar. Vamos lá então, vou colocar para você. Espero que ele seja feliz. Nessa frase aqui, espero que ele seja feliz, eu tenho o verbo esperar e eu tenho o verbo ser. Espero que ele seja feliz. E eu tenho esta palavra aqui, o que está ligando estas duas orações. Professor, como que eu sei quando é a oração, onde começa a oração? Olha, a oração começa na conjunção. Então aqui tem a conjunção, a oração começa aqui. Então espero vai ser a oração 1, espero vai ser a oração 1, e que ele seja feliz vai ser a oração 2. Então este que está fazendo o quê? Justamente a reunião, a junção de duas orações. Então a isso damos o nome de período composto, porque tem dois verbos. Entendi, professor. Então a conjunção que ligou as duas orações? Exatamente. Então vamos escrever a conjunção que ligou duas orações. Verbo igual oração. Não se esqueça disso. Professor, e agora palavras de mesma função sintática? O senhor tem um exemplo? Tenho. Dentro daquilo que nós aprendemos de objeto direto nas aulas anteriores, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Comprei arroz e feijão. Comprei o quê? Comprei o quê? Arroz e feijão. Se é o que, é VTD. Então nós temos aqui o comprar como verbo transitivo direto. Então nós temos o comprar como verbo transitivo direto. E o arroz como objeto direto. Como objeto direto. Vamos anotar? Vamos lá. Então, ó, aqui o verbo comprar é verbo transitivo direto. Verbo comprar é verbo transitivo direto. E professor, e o restante aí, essa função arroz e feijão? Arroz e feijão, ele vai ser objeto direto. Objeto direto. Então aqui nós temos objeto direto.
Então, olha só, a palavra arroz e feijão está relacionada ao verbo comprar. Então, o verbo comprar transitivo direto, arroz e feijão objeto direto. Então, arroz e feijão junto faz a função de objeto direto. Então, objeto direto com dois núcleos, né? Porque todo substantivo é núcleo de alguma função sintática. Nossa, professor, vou anotar isso aí. Pode anotar. Todo substantivo é núcleo de alguma função sintática, ou seja, a palavra mais importante que há na função sintática. Então, arroz e feijão, objeto direto. E este e aqui que está fazendo a junção dos dois, professor? Conjunção. Este e aqui é a conjunção. Então, este e, neste contexto aqui, está ligando dois termos de mesma função sintática. Ambos os termos aí fazem parte do objeto direto. Vamos anotar então? Vamos lá, professor. Vamos anotar isso aí. Então, a conjunção e ligou dois termos de mesma função sintática. A conjunção e ligou dois termos de mesma função sintática. Continuando, a gente vai dar aqui a classificação das conjunções. As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Qual a diferença entre elas, professor? As coordenativas vão ligar orações coordenadas, e as subordinativas vão ligar orações subordinadas. Isto lá na frente, quando nós estivermos estudando período composto. Então, hoje já não é tão necessário você entender isso com profundidade. Aqui a aula é de conjunção, então nosso foco vai ser em morfologia. Mas, se você quiser entender rapidamente esta noção, vou dar um exemplo para você, para que você entenda. Eu digo assim: eu fui à festa e me diverti bastante. Eu fui à festa e me diverti bastante. Então eu pergunto, tem conjunção aqui? Tem. Qual? O e. Vamos voltar aqui. Tem conjunção aqui, professor? Tem. Qual? O e. Então o e é a conjunção. Eu fui à festa e me diverti bastante. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho o verbo ir, eu tenho o verbo divertir. Então eu tenho aqui dois verbos, ou seja, eu tenho duas orações. Duas orações. Professor, mas onde começa um, onde termina outro? Olha a conjunção aqui. Então aqui a gente começa. Então a gente tem oração 1 e tem oração 2. Oração 1 e oração 2. Isso aqui é uma conjunção coordenativa. Como que eu sei, professor? Como que eu sei? Olha, se você esconder esta conjunção, agora eu vou esconder de propósito, hein? Se você esconder esta conjunção aqui, olha o que vai acontecer, ó. Eu fui à festa, me diverti bastante. Não faz muita falta. Então você não tem uma falta, você não causa prejuízo ao sentido. Eu fui à festa, me diverti bastante. Bastaria colocar uma vírgula aqui e a frase estaria perfeita. O que isso significa? Significa que tanto a oração 1 quanto a oração 2, elas apresentam independência sintática. Ou seja, independência sintática. Elas não dependem uma da outra. Elas não têm dependência sintática. Pode ter dependência de sentido, semântica, mas sintática não. Então aqui, ó, você entende se eu colocar uma vírgula. Eu fui à festa, me diverti bastante. Acabou, a frase está perfeita. Então isso aqui é o quê? Uma conjunção coordenada. Então, qual é a função básica da conjunção coordenada? De ligar orações sintaticamente independentes.
Então, as conjunções coordenadas, corrigindo, as conjunções coordenadas ligam orações sintaticamente independentes. Então, a segunda oração não depende da primeira, a primeira não depende da segunda, elas são independentes. E agora, quando eu falo conjunções subordinativas, aqui sim a gente tem uma dependência sintática. Aqui sim a gente tem uma dependência sintática. Então, vamos colocar aqui uma oração a título ilustrativo. Quando eu digo, por exemplo, convém que estudemos mais. Convém que estudemos mais. Convém que estudemos mais. Eu tenho dois verbos. Tá, professor, vamos começar marcando pela conjunção? Vamos lá. Então, vamos marcar pela conjunção. Qual que é a conjunção? O que? Qual que é a conjunção? O que? Então, aqui a gente tem uma conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante. Qual que é a oração 1, professor? A oração 1 é o convém. E a oração 2 é o que estudemos mais. Isso aqui está ligado por uma conjunção. Este período está ligado por uma conjunção. Só que aqui há dependência sintática. Professor, como assim? Eu vou esconder o que para você observar? Eu posso falar convém estudemos mais? Convém estudemos mais? Não, não dá. Fica sem sentido. Convém, vírgula, estudemos mais? Fica mais sem sentido ainda. Mais sem sentido ainda. Então, não tem jeito. Então, essa conjunção integrante, ela é essencial. Ela não pode ser retirada. Então, aqui nós temos dependência sintática. Então, aqui nós temos dependência sintática. Ou seja, uma oração é um termo da outra, né? Aqui neste caso é o sujeito, a oração 2, porque nós temos uma oração subordinada subjetiva, que não precisa você entender hoje também. Tá? Isso aqui é só uma noção introdutória para você entender a diferença de coordenativa e subordinativa. Então, ó, esta aqui não tem como tirar o que, esta aqui eu posso tirar. Então, grave só isso na sua cabeça. As coordenativas, via de regra, posso fazer omissão do termo, que não vai ter sério prejuízo sintático, e a subordinativa eu não posso retirar. Ok, professor, eu gostei dessa noção inicial e vamos aprender então as conjunções coordenadas, as coordenativas? Vamos lá então. Então, quem quiser pode pausar, copiar essas noçõezinhas aí, que nós vamos voltar aqui para o conteúdo. Vamos lá então. ECA 2A. Vamos gravar assim. Quais são as coordenativas? ECA 2A. ECA 2A. O que significa isso, professor? Bom, o E vai ser explicativa, o C conclusiva, A adversativa, esses dois As isolados, alternativa e aditiva. Ah, tá. Vamos escrever? Vamos lá. ECA 2A. Explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa e aditiva. Pronto. Então são 5 as conjunções coordenativas. ECA 2A. Explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa e aditiva. Professor, vamos ver uma a uma? Vamos lá, vamos ver quais são as principais. Vamos lá, ver quais são as principais conjunções. Explicativa, ok. Que, porque, pois, antes do verbo. Como assim, professor? Pois, antes do verbo. Olha, é muito importante. Por quê? Porque o pois ele pode ser explicativo ou conclusivo. Então, você tem que gravar na sua mente que o pois que está antes do verbo, ele vai ser, via de regra, explicativo. Professor, dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo para você e nós vamos fazer mais. Nós vamos criar aqui um processinho mnemônico, uma musiquinha. Vai ficar tranquilo para você lembrar disso aqui. E vamos fazer também testes, né? Vários testes. Então, olha só. Eu digo assim, ó. Não faça isso, pois estamos aqui para ouvi-lo, por exemplo. Né? Imagine que a gente tenha
uma frase desse tipo aqui, ó. Não faça isso, pois estamos aqui para ouvi-lo. Não faça isso, pois estamos aqui para ouvi-lo. O que eu observo nesta oração? Eu observo que eu tenho um pois antes deste verbo aqui, ó, antes do segundo verbinho. Então eu tenho um pois antes do segundo verbinho. Olha que interessante. Eu tenho um pois antes deste segundo verbo. Então, ó, o pois antes desse segundo verbo. Qual que é o primeiro verbo para a sua oração inicial? Essa aqui, não faça. E o segundo? Esse estamos aqui, tá? E aqui tem outro verbo, isso aí, um outro conceito, um período misto. Então, ó, pois estamos, esse pois está antes do verbo. Então vai ser o quê? Um pois explicativo, um pois explicativo. Então, um pois antes do segundo verbo, normalmente ele vai ser explicativo, ok? Isso, dei uma pausa, copiem e vamos para o outro. Conclusiva, professor. Portanto, logo o pois. Portanto, logo o pois. Só que esse pois tem que estar agora depois do segundo verbo. Depois do segundo verbo. E normalmente entre duas vírgulas. Normalmente entre duas vírgulas. Professor, tem um exemplo? Tenho. Vamos lá. Tem um exemplo? Tenho. Vamos lá. Então vamos pegar um exemplo aqui para vocês gravarem isso na mente. Olha só. Eu digo assim: você me ajudou. Terá, pois, a minha eterna gratidão, ou a minha gratidão. O que eu observo agora? Eu observo que eu tenho o pois com duas vírgulas aqui, ó, pois, terá, vírgula, pois, vírgula. Eu tenho um pois depois do segundo verbo. Qual que é o segundo verbo, professor? Esse aqui, ó, terá. Ó, você me... Volta aqui, professor. Calma. Então, ó, o que você tem aqui, ó? Você tem o primeiro verbo, que é o ajudar, e o segundo verbo, que é o terá. Esse pois aqui não está depois do segundo verbo? Está. Então, ele dá uma ideia de conclusão. Então, este é um caminho que dá para a gente captar. É uma diquinha que o professor Marcos dá para vocês, ok? Então, você me ajudou, terá, pois, a minha gratidão. Continuando, as adversativas. As adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? São várias as adversativas. E, curiosamente, o e não. Como assim, professor? O e, normalmente é conjunção aditiva. Agora, se o e estiver acompanhado desse advérbio de negação não, vai dar a ideia de soma, e não. Toda vez que tiver e não junto numa frase, fique atento, que pode ser adversativa, tá? Adversativa. Professor, dá um exemplo aí, senão vai ficar esquisito para eu gravar isso. Sim, vou dar um exemplo para você, fique tranquilo. Eu falo assim, ó, estudei muito e não passei na prova. Olha só, estudei muito e não passei na prova. Opa, pensemos. Qual que é a lógica se uma pessoa estudar muito? Se uma pessoa estuda muito, é razoável que ela vá bem numa prova, que ela consiga a aprovação. Aqui, a contrário senso, a pessoa estudou demais e não passou. Então significa que esse e não aqui, que este e não aqui do contexto é igual a mas. Estudei muito, mas não passei na prova. Estudei muito, mas não passei na prova. Então, esse e não equivalendo a mas, ele dá a ideia de adversidade. Portanto,
vai ser adversativo. Então a expressão e não equivale a mais e é adversativo. Adversativo, ok? Adversativo. Não se esqueçam disso, tá? O e sozinho soma. O e sozinho soma. E o e com o não dá ideia de adversidade, ok? Então parem, copiem e depois continuemos. Alternativa ou, já, ora, ora. Então, esses pares correlatos, ou, já, ora, vão dar ideia de alternância. Vão dar ideia de alternância, né? Ou você estuda ou não irá bem na prova. E aditiva, professor? Aditiva a gente vai ter o e, que é o clássico, mas também, bem como, nem e tampouco. Olha que coisa interessante. O mas, o professor disse que é adversativa. O mas sozinho é adversativa. O professor, e o mas também? O mas também, olha só, mas também dá uma ideia de soma. Dá uma ideia de soma. Então, mas também vai dar a ideia de adição, vai ser aditiva. Então, o e não é adversativo. E o mas também, professor? Aditivo. Então, a gente não pode esquecer desses conceitos. O e, aditivo, mas também dá a ideia de adição, bem como o nem e o tampouco. Então, essas aí são as aditivas. Nossa, professor, são tantas conjunções para gravar que eu acho que eu vou ficar louco, né? Eu vou ficar meio perdidão. Olha, eu vou dizer para você algo muito importante. As conjunções coordenativas não caem com muita frequência. As subordinativas são mais comuns. Mas quando cai as coordenativas, quase ninguém acerta. Então é preciso prestar atenção a esses detalhes. Bom, vou fazer então um acordo com você. Se você quer aprender isso mesmo a fundo, e é a razão de você estar assistindo a aula, segundo suponho, você precisa de um gatilho mnemônico, você precisa de uma musiquinha para te fazer lembrar dessas noções. Precisa de umas musiquinhas. Mas agora, professor, eu vou ver essa musiquinha? Não. Agora eu quero que você preste atenção novamente nesta questão da explicativa e da conclusiva, essa diferença. Porque isso aqui vai fazer a diferença na sua prova. Então vamos primeiro traçar essa diferença para você entender, né, do pois, porque ele pode ser duas coisas, e depois nós vamos aprender uma musiquinha muito legal. E na sequência a gente faz aí os testes, ok? Então vamos lá. Classificação do pois. Classificação do pois. Como que a gente vai fazer, professor Marcos? Vamos lá. Classificação do pois. Você vai gravar isso aqui na sua cabeça, ó, explicon. Vamos falar com o professor? Explicon. Isso, explicon. Falou? Falou. Então vamos escrever. Explicon. Explicon, professor? É, explicon. Então, expli e com. O que significa? Expli vai ser o quê? Explicação. E com, conclusão, ok? Então vamos lá. Explicativo e conclusivo. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Vamos lá então. Então a gente vai analisar o que? Normalmente o segundo verbo. Então a gente vai analisar o segundo verbo e vai analisar se o pois está antes do segundo verbo ou depois do segundo verbo. Se estiver antes do segundo verbo, vai ser o que? Explicação. Se estiver depois do segundo verbo, conclusão. Então você vai fazer essa setinha aqui, ó. Antes do segundo verbo, explicação. Então, explicon, coloca o verbo, pois, antes do segundo verbo, explicon. Então vai ter uma vírgula e o pois. Vai dar a ideia de explicação. Exemplo, a noite está quente, pois é verão. O que eu noto aqui? Que o pois está antes do segundo verbo. O pois está antes
do segundo verbo. Então vai dar a ideia do que? De explicação. Vai dar a ideia de explicação, certo? Vamos para mais exemplos, professor? Vamos lá. Eu digo assim, ó. Volte logo, pois vai chover. Quando eu digo volte logo, pois vai chover, eu percebo que o pois está antes do segundo verbo. O pois está antes do segundo verbo. Vamos de novo aqui. Eu digo assim: choveu durante a noite, pois as ruas estão molhadas, né? E este é um exemplo do professor Pasquale Cipro Neto. O exemplo de cima é do professor Renato Aquino, né? Retirado das gramáticas desses profissionais. Então, choveu durante a noite, pois as ruas estão molhadas. Então, eu percebo que esse pois está antes do segundo verbo. Também vai ser explicação, ok? Então, dei uma pausa, copie aí para a gente continuar. Não se esqueça de colocar o V com letra maiúscula, tá? Porque é começo de oração, o professor esqueceu aqui, mas coloque aí, na hora que você estiver copiando, com letra maiúscula este V. Então, dei uma pausa e vamos continuar. Ok? Então, vamos apagar aqui, professor? Vamos, né? Então, se você perdeu, volte o vídeo aí e copie. Vamos lá. Professor, por que tem um I aqui? Verbos no imperativo. Ah, que legal. Algumas gramáticas já avisam logo de cara. Ó, se você tiver um verbo no imperativo, o professor, sabe o que é? Eu não queria falar não, mas eu não sei o que é esse diacho de verbo no imperativo. Fique calmo, né? Verbo no imperativo, o professor Marcos vai dizer para você com bastante tranquilidade. Verbo no imperativo é quando você tem uma expressão verbal que indica ordem, pedido, conselho. Por exemplo, eu falo compre nas Casas Bahia, por exemplo, né, uma grande loja aí. Você fazendo este verbo, esse pedido, esse conselho, compre, voltado para a pessoa, então é um verbo do imperativo, né? Quando você solicita alguma coisa para alguém. Eu digo aqui, sim, venha aqui, meu filho. Esse venha, eu estou pedindo alguma coisa para alguém. Eu falo, faça isso agora. Estou dando uma ordem. Então, toda vez que eu dou uma ordem, faço um pedido, um conselho, eu tenho o verbo no modo imperativo. Então, o modo imperativo é justamente o modo do pedido, da ordem, da súplica e do rogo. Então, toda vez que nós temos uma estrutura verbal que comece com verbo no imperativo, o pois que vier logo após será explicação. O pois que vier logo após será explicação. Tranquilo de entender isso aqui. Tem um exemplo aí, Marcão? Tem, claro que tem, né? Então a gente diz assim, por exemplo, não saia daí, pois eu volto já. Não saia daí, pois eu volto já. Olha só, estou dando uma ordem ou fazendo um pedido para alguém. Não saia daí, pois eu volto já. Então a gente observa que o pois ele está antes do segundo verbo, que é o volto já. Mais um exemplo, professor? Vamos lá. Eu digo assim: cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Olha, eu estou pedindo alguma coisa para alguém, estou solicitando alguma coisa para alguém. Portanto, o verbo está no modo imperativo. Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Então, nós temos aqui um pois explicativo. Um pois explicativo. Correto? Vamos dar uma pausinha para copiar este assunto? Vamos lá? Ok, professor, pode continuar. Então vamos continuar aqui.
Agora vamos para o segundo pois, né, o conclusivo. Ah, professor, esse aqui é muito fácil. Olha só, duas vírgulas, uma vírgula antes, uma vírgula depois. É uma estrutura um tanto quanto rígida, então dá para você segui-la. Uma vírgula antes, uma vírgula depois, é o pois conclusivo, né? É um pois que está aí depois do segundo verbo. Dá um exemplo, Marcão. Vamos lá então. Ela é paulista, ponto e vírgula, é pois brasileira. Ela é paulista, é pois brasileira. Então eu percebo que esse pois aqui está colocado depois do segundo verbo, depois do segundo verbo. Vamos para mais exemplos, professor? Vamos lá. Vamos pegar uma frase aqui do professor Luiz Antônio Sacconi. Você nos ajudou. Terá, pois, nosso apoio, né? Você nos ajudou, terá, pois, nosso apoio. Então a gente percebe que esse pois está entre duas vírgulas, colocado depois do segundo verbo. Vamos pegar um exemplo do professor Segala? Vamos lá. Ele é teu pai. Respeita-lhe, pois, à vontade. Ele é teu pai. Respeita-lhe, pois, à vontade. Então a gente percebe aqui que o pois está colocado depois do segundo verbo, está posposto ao segundo verbo. Então, olha que interessante. A gente percebe com muita facilidade quando que é o explicativo e quando que é o conclusivo. Basta que nós situemos aí a posição desse pois, tá? Isso é só uma dica que o professor Marcos está dando. É um gatilho mnemônico que eu criei. Não esgota o assunto, evidentemente, né? Você pode encontrar algumas considerações mais aprofundadas em outras gramáticas e, fundamentalmente, o que eu peço é que você estude com bastante afinco, com bastante vontade, que um dia você vencerá fatalmente, não só em língua portuguesa, como em qualquer outra ciência, né? É imperioso que você estude com muita vontade e consulte várias fontes referenciais para ser perfeito naquilo que você deseja para a sua vida, para que você consiga aí o seu objetivo. Vamos então agora, professor, com a musiquinha, né? O senhor explicou, eu entendi, eu gostei, né? Mas aqui é só o pois, Marcão. Aí eu queria que o senhor falasse para mim das outras conjunções coordenativas, né? E vai ter uma musiquinha, professor? Vai ter uma musiquinha sim. Então nós vamos agora aprender uma nova musiquinha. Vamos lá? Vamos lá. O que é isso aí, Marcão? Festa junina? É uma festa junina. Então vamos aprender a musiquinha. A paródia de hoje, né, é de Capelinha de Melão. Capelinha de Melão, professor? Isso, Capelinha de Melão. Eu não me lembro, vamos lá. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Então olha só, Capelinha de Melão, esse é o ritmo. Agora vem a musiquinha do professor Marcos, hein? Primeiro vamos colocar aqui a letra para vocês. E aí vocês cantam exaustivamente isso para lembrar. Olha, garanto que no dia da prova vai ser bem legal se você lembrar com essas musiquinhas aqui. Vamos lá então? Alternativa tem o ou, aditiva o e, conclusiva tem o log, explicativa o que, adversativa eu canto para saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto e contudo, no entanto e contudo. Esse no entanto você já fala junto com o e para ficar fácil a pronúncia. No entanto e contudo, ok? Vamos lá.
Alternativa tem o ou, aditiva o e, conclusiva tem o logo, explicativa o que, adversativa eu canto pra saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto, contudo. Legal, professor. Vamos cantar junto? Vamos lá? Acho que você consegue. Olha só. Eu falo e você repete. Alternativa tem o ou. Isso. Vamos lá. Alternativa tem o ou. Aditiva o e. Repita. Aditiva o e. Conclusiva tem o logo. Conclusiva tem o logo. E explicativa o que? E explicativa o que? Adversativa eu canto. Adversativa eu canto. Pra saber de tudo. Pra saber de tudo. Mas porém, todavia. Mas porém, todavia. No entanto, contudo. No entanto, contudo. Vamos lá? Agora forte, com vontade, com alegria. Vamos lá. Alternativa tem o ou, aditiva o e. Conclusiva tem o logo, explicativa o que. Adversativa eu canto, pra saber de tudo. Mas porém, todavia, no entanto, contudo. De novo. Alternativa tem o ou, aditiva o e. Conclusiva tem o logo, explicativa o que. Adversativa eu canto, pra saber de tudo. Mas porém, todavia, no entanto, contudo. Isso, pessoal. Então essa musiquinha que o professor Marcos passa é interessante porque você grava pelo menos uma de cada e a adversativa você aprende todas praticamente. Mas porém, todavia, no entanto, contudo, tem um entretanto também. Então as adversativas você aprende todas e essas são um pouco mais comuns de serem cobradas, as adversativas. Tá? Então, ó, não se esqueça dessa musiquinha que o professor Marcos fez com bastante carinho sobre conjunções, né? Para as alunas aí que estavam pedindo, né? As queridas alunas e alunos de todo o Brasil. A gente tem a Cristina Rodrigues dos Santos, Júnior de Campos, Shelly Silva, Dani, né? Então, todos esses alunos aí que pediram aula de conjunções, esta é a primeira parte. Nós teremos outras aulas em breve, né? Assim que houver disponibilidade de tempo, o professor Marcos grava outras aulas. Mas hoje nós vamos fazer muitas conjunções. Eu tenho um teste daqui a pouco bem gostoso, né? Nós vamos fazer mais de 40 testes sobre 39, 38 testes sobre conjunções coordenativas. Eu tenho certeza que se você cantar esta música e entender o Explicom, você vai acertar essas questões com muita facilidade. E no dia do concurso, então, melhor ainda, né? Se você souber essa aí. Professor, eu vou copiar essa musiquinha? Vai. Eu vou deixar essa aula disponível para vocês em PDF. Eu vou deixar um link para a música, para as aulas, e vou deixar um link também para os exercícios. Então vocês poderão baixar aí a aula e os testes para fazer em casa, né? Pode imprimir, acompanhar tudo tranquilamente e depois só fazer as anotações que eu escrevo aqui na própria aula, beleza? Vamos lá então. Vamos colocar aqui mais algumas coisinhas. Professor, conclusiva e conclusão é a mesma coisa? Claro que é. E aí o professor Marcos criou outra coisa. Olha que legal. Conclusão tem o e o. Tudo que tiver o vai ser conclusão. Logo, por isso e portanto. E por favor, nada de escrever por isso junto, hein? Tem muita gente por aí que coloca por isso junto. Não existe por isso junto. Por isso é separado. Então, olha só, conclusão, o aqui, o o aqui. Logo, o o aqui, o o aqui. Por isso, o o aqui, o o aqui. Portanto, o o aqui e o o aqui. Que legal, Marcão. Quer dizer que logo, por isso e portanto, normalmente a conclusão é... conclusão, conclusiva. Isso, conclusão, conclusiva. Isso. Então, logo, por isso, portanto. E o pois, professor? O pois... é o Explicom que eu expliquei para você, né? O pois após o segundo verbo entre duas vírgulas. Aí você fica tranquilo com o conclusivo, com a ideia de conclusão. Professor, e o explicativa? O explicativa, pessoal, é o que, mas é aquele que aparece numa estrutura normalmente com vírgula, né?
Porque aquele que o professor deu de explicação lá no começo é uma conjunção integrante, e aí a própria vírgula é proibida, né? A gente não pode colocar vírgula em orações subordinativas, né? Não pode. Então, esse que aqui, para você gravar, eu vou puxar um gatilho, né? Esse porque junto com uma vírgula antes e o pois também colocado antes do segundo verbo. Então você grava essas três aí, o que, mas toda vez que o que equivaler a pois e porquê, né? Faça essa relação que é importante. E a adversativa? A adversativa é esse grupinho que eu falei, mas, porém, todavia, no entanto e contudo. Professor, depois eu posso copiar? Pode. Vamos cantar mais uma vez? Vamos sim. Alternativa tem o ou, aditiva o e, conclusiva tem o logo, explicativa o que, adversativa eu canto para saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto e contudo. Alternativa tem o ou, aditiva o e, conclusiva tem o logo, explicativa o que, adversativa eu canto para saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto e contudo. Isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa noção inicial, né, que nós passamos para vocês sobre as conjunções. E nós precisamos, professor, agora fazer um pouco de teste também, né? É fundamental a gente testar, aferir o nosso conhecimento quando a gente o adquire. Então vamos colocar aqui teste para vocês. Vamos lá para o primeiro teste. Bom, torno a repetir. Estes testes que o professor Marcos está colocando está aqui, ó, abaixo na descrição. Então vou puxar uma seta aqui para você entender, ó. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link que é para você clicar e já imprimir esses testes para você. Então você pode salvar, você pode imprimir, guardar, ok? Então o professor Marcos disponibilizou. Então antes de você resolver esses testes, né, clique no link abaixo aí da descrição do vídeo, baixe, faça download e guarde para você, acompanhe a correção junto com o professor Marcos. Ou então pause o vídeo, responda as questões e depois volte para a correção. Ok? Então vamos lá. Correção. Então aqui nós vamos começar a correção, né? Acredito que você já tenha pausado o vídeo para copiar, para responder o conteúdo. CESP, né? Então, aluna que estava pedindo aí questões do CESP, né? O professor Marcos sempre coloca VUNESP, tá? Com a banca aqui estadual, mas hoje eu vou trazer questões do CESP, duas questões. Então vamos lá. Professor, com base naquelas musiquinhas que o senhor falou e na explicação, dá para resolver isso? Claro que dá, com certeza. Vamos então resolver, professor? Vamos lá. Uma geração de ativistas e pensadores que defendeu tais ideias iria exercer por algumas décadas o papel inovador de denunciar o sistema, o establishment, né? A pronúncia pode ser um pouco diferente, mas também de formular um novo modelo de desenvolvimento e de praticar, a partir de novos valores, um novo estilo de vida. Textualmente, a conjunção mas tem o valor de aditiva, pois pode ser substituída por e, sem prejuízo para a correção e a coerência do período. Opa, professor, mas eu vou matar esse trem? Claro que vai. Olha só. Mas também. Ah, tá bom, professor, mas também. O que tem? Bom, eu disse para você lá na aula que toda vez que você tiver o mas sozinho, vai ser adversidade. Não disse? Disse. E eu disse também que quando for mas também, por via de exceção, vai dar a ideia de adição, vai ser uma conjunção aditiva. Então, mas também vai ser aditivo, certo? Lembra que eu falei isso para você lá quando eu estava explicando? Então, o CESP pegou uma questão de exceção. Se ele tivesse colocado só o mas, de cara já seria adversativo. Então, ele colocou um mas também para ver se você tem essa noção aí assimilada.
Então, mas também é equivalente a que, professor? Mas também é equivalente a e. Então, mas também é equivalente a e é uma conjunção aditiva. Então, quer dizer que agora eu posso responder isso, professor, com tranquilidade? Claro que sim, não é verdade? Olha só. Ele disse que a conjunção mas tem valor aditivo. Aqui no texto, no contexto? Claro que sim. E pode ser substituída por e? Claro que sim. Você não teria prejuízo. Por quê? Porque ambas são equivalentes. Então, isso aqui está certo. Então, quem colocou certo aí, acertou a questão. Isso aqui está certo, ok? Então, vamos para a segunda questão, professor? Vamos lá. Então, aqui, para quem não anotou, né, está certo. Professor, antes de responder, eu queria cantar. Vamos cantar? Vamos lá. Alternativa tem o ou, aditiva o e, conclusiva tem o logo, explicativa o que. Adversativa eu canto para saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto e contudo. Aí, professor, eu cantei junto com o senhor, né? Então vamos lá. O problema, no entanto, professor, no entanto, parece que eu já ouvi isso. Claro que você ouviu. Adversativa eu canto para saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto, contudo. Ah, professor, no entanto é adversativa. Isso mesmo, você cantou junto com o professor. Então aqui ele afirma o seguinte: o problema, no entanto, é que mudar hábitos é mais difícil do que parece. A expressão grifada é um conectivo de valor semântico adversativo. Verdade. Por isso pode ser substituído sem alterar o significado do trecho pela da alternativa D, né, pessoal? Alternativa D. Por quê, professor? Olha a musiquinha, as conjunções que são equivalentes. Adversativa eu canto para saber de tudo, mas, porém e todavia, no entanto e contudo. Então elas são de mesmo sentido, de mesmo valor semântico. Por isso que dá uma ideia de adversidade de adversativa. Ai, professor, eu errei, eu tinha colocado as outras, né? As outras não é, por quê? Porque o mas também vai dar a ideia de adição, é uma aditiva, o mas também. O porquanto, né, que nós não vamos ver hoje, vai dar uma ideia de causa, né? O porquê pode ser explicação ou pode ser causa também. Mas o todavia só pode ser adversativa. E como aqui na questão falou valor semântico de adversidade, adversativo, então nós tínhamos que obrigatoriamente assinalar uma proposição que estivesse de acordo com aquilo que nós colocamos em nossa cabeça, que é a nossa musiquinha. Vamos cantar junto! Adversativa eu canto para saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto e contudo. Legal? Então vamos lá, vamos continuar. Você fez aí a primeira, segunda questão, né? E agora nós vamos fazer mais uma questão, professor. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Portanto, certas ofertas selam o destino da vítima, assim como os desígnios, questão do CESP, de Deus determinar o sacrifício do filho de Abraão. Dado seu sentido explicativo, a conjunção portanto poderia ser substituída pelo conector porquanto, porquanto.
conector porquanto sem prejuízo da coerência do texto, certo ou errado? Certo ou errado? Bom, como eu disse para vocês ainda há pouco no outro vídeo, o porquanto vai dar a ideia de causa, né? Então, porquanto vai dar a ideia de causa. Esse porquanto aqui, ele vai dar a ideia de causa, tá? Então, porquanto vai dar uma ideia de causa. E aqui ele fala de sentido explicativo com portanto. Então, se você já ouviu falar de conclusão e de explicação com portanto, é evidente que ele não pode dar ideia de causa, né? Se for substituído por porquanto vai dar ideia de causa. Então aqui não daria nem explicação, nem conclusão. Então se você trocar por porquanto, vai dar ideia de causa. E aí você traria prejuízo para a coerência do texto, porque aqui a gente não quer uma ideia de causa. Então a proposição do CESP está errada. Isso aqui está errado. Essa afirmação está errado porque não traz aí o porquanto essa ideia que não seja a causa, sobretudo nesse contexto aqui, tá? Então o porquanto não vai dar essa ideia nesse contexto, ok? Vamos agora para a última, professor, um conjunto de frases, várias frases, que aí eu posso treinar com bastante vagar. Vamos lá então, um conjunto. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Professor, qual que vai dar aqui? Bom, se você gravou no Explicom, quando eu falo não tenha receio, eu tenho o verbo no imperativo, né? Se eu tenho o verbo no imperativo, eu vou lembrar do explicom. Então esse pois vai ser o quê? Explicativo, isso mesmo. Saía, mas evitava rude ouvidor. Opa! Mas, porém, todavia, adversativa, professor? Isso mesmo, adversativo. Ou você fala com ele agora, ou espera que ele o chame. Professor, alternativa tem... Isso, alternativa tem o ou. Então aqui vai ser alternativa. As árvores balançam, logo está ventando. Logo está ventando. Conclusiva tem o logo. Isso, musiquinha. Fique quieto, pois está incomodando. Verbo no imperativo, vai ser explicativa. Volte logo, que já é tarde. Volte logo, que já é tarde. Opa, verbo no imperativo, vai ser explicação. Comprei o protetor solar e fui à festa. Alternativa tem o ou, aditiva o e. Aditiva, professor, isso mesmo. Ambos se amavam, contudo não se falavam. Contudo, professor, musiquinha, adversativo, eu canto para saber de tudo, mas porém, todavia, no entanto, e contudo. Adversativo, professor, isso mesmo. Vá correndo, pois o trem parte em meia hora. Vá correndo é uma ordem, é imperativo, não é? É, então é explicação, não é? É, então conjunção explicativa. O dia está agradado, logo deveremos aproveitar. Logo, professor, conclusão, eu lembro que o senhor falou lá, isso. Não deixe de comparecer, pois a festa está animada. Não deixe de comparecer, pois... Olha o pois aqui, professor, colocado aí antes do segundo verbo. Então vai ser explicação. Vamos mais? Vamos lá então. 12. A doença vem a cavalo e volta a pé. Opa, ideias que se somam. Alternativa tem o ou, aditiva o e. Aditiva, professor. Isso. As pessoas não se mexiam, nem se falavam, nem aditivo. Os livros não somente instruem, mas também... Ó, o mas também, que é igual ao e. Então vai dar adição. A espada vence, mas não convence. Mas vai ser adversativa. Adversativa, eu canto para saber de tudo,
mas, porém, todavia, no entanto e contudo. Há muito serviço, entretanto, opa, adversativa de novo. Adversativa eu canto para saber de tudo, mas, porém, todavia, no entanto e contudo. No entanto e entretanto são expressões equivalentes, pessoal. Venha logo ou perderá a vez. Alternativa: ora acariciava, ora rasgava freneticamente. Alternativa: tens razão, contudo. Adversativa eu canto para saber de tudo, mas, porém, todavia, no entanto e contudo. Adversativa, professor: Raimundo é homem são, portanto deve trabalhar. Portanto, professor, conclusão: chora, que lágrimas lavam a dor. Professor, verbo no imperativo, né? Esse que vai ser o quê? Explicativo. Conclusiva tenho logo explicativa, o que. Então, é esse que eu digo para vocês, normalmente numa frase que tenha verbo do imperativo. É teu pai, respeita-lhe, pois, à vontade. Essa frase nós até vimos, né, pessoal? Conclusivo. O cavalo está cansado, estava cansado, pois arfava muito. Então, o cavalo estava cansado, pois arfava muito. Vai ser explicativa também. Olha a posição do pois. Vamos lá, professor? Mais algumas? As últimas? Vamos lá, as últimas. Leve-lhe uma lembrança que ela aniversaria amanhã. Explicativa, né, pessoal? Olha o que aí. Olha o que aí com o verbo no imperativo. Simão não era rico nem era pobre. Esse nem dá ideia de adição. Não só cantei, como também, mas também, dá ideia de soma. Então é adição. Não mintas, porque é pior para ti. Não mintas, porque é pior para ti. Opa, explicou, verbo no imperativo. Verbo no imperativo vai ser explicação. Nem comprei o protetor solar, nem fui à praia. Nem comprei o protetor solar, nem fui à praia. Aditiva, porque eu não fiz nenhuma coisa nem outra. A alternativa era absurda. Entretanto e no entanto é igual. Adversativa. São todos cegos, portanto, não podem falar. Portanto, basicamente, ideia de conclusão. Estudou não somente português, como também geografia. Então, estudou os dois, dá ideia de adição, como também, mas também, aditiva. Tens razão, contudo, controles. Tens razão, contudo, porém, controles. Então, vai ser adversativo. Ora, aqui seria comia comida congelada, né? Não, perdão. Ora como comida congelada, ora faço sanduíche. Então dá a ideia de alternância. Estudamos, logo deveremos passar no exame. É uma conclusão, né? Estudamos, logo deveremos passar nos exames. O pedreiro chegou e começou o serviço. Ideia de soma de adição. Então aqui encerramos, né, o conteúdo da aula de hoje, conjunção. Espero que vocês tenham gostado. Gravem aí a musiquinha, né? A musiquinha serve bastante para a gente fixar o conteúdo de língua portuguesa, né? Encerramos aqui essa explanação. Obrigado por terem assistido a esta videoaula do professor Marcos Roberto Santos. Inscrevam-se em nosso canal, façam divulgação, postem comentários e sugestões. Ao colocarem na mensagem aí, colocarem a mensagem, postarem, vocês podem informar o local onde vocês moram, né, a cidade, para a gente saber até onde essa mensagem do professor Marcos, que é aqui do interior de São Paulo, Mirandópolis, né, chega, né, qual o alcance disso. Eu tenho visto nossas aulas correndo o Brasil todo, né, Sergipe, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul. Então, assim, é com muita felicidade que eu vejo crescer esse trabalho do professor Marcos Roberto, sobretudo com base nessas musiquinhas que a gente cria com bastante carinho, tá? Então postem aí, deem a mensagem de vocês. Sou de tal cidade, né, tal estado, e eu já vou ficar muito feliz de saber que eu consegui agradar o seu coraçãozinho aí e agregar um pouco de conhecimento modestamente com esse trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho, tá? Então postem suas mensagens, enviem suas sugestões e eu sempre vou estar aí
na medida do possível, dando a atenção necessária a todos vocês que prestigiam o trabalho do professor Marcos. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.